Falar agora de eleições, porque a popularidade que Pablo Marçal tem conseguido nas redes sociais acendeu um sinal de alerta entre as campanhas para a Prefeitura de São Paulo. O empresário é o mais seguido no Instagram, com quase 13 milhões de pessoas, número 6 vezes maior do que Guilherme Boulos, que está em segundo lugar. A popularidade, no entanto, tem gerado prejuízos ao empresário, com várias derrotas em ações movidas por adversários na justiça para obter direitos de resposta por acusações sem provas e ataques agressivos em debates. Além disso, Ricardo Nunes, Boulos, Tabata Amaral, Marina Helena e José Luiz da Atena passaram a adotar estratégias para também se destacarem nas redes sociais e crescerem em popularidade, sobretudo entre os mais jovens. Você, Mota, número de seguidores não é sinônimo de voto, né? Mas indica popularidade e pode ser uma ferramenta para lá na frente conseguir converter essa popularidade em voto, né? Lá na frente, existem duas disputas em andamento, Caniato. Uma é pela cadeira de prefeito de São Paulo. A outra é pela posição de maior fenômeno digital. Essa segunda disputa já foi vencida. Os outros candidatos estão perdendo seu tempo e seu esforço. Quanto mais tentam atacar o líder, mais eles mesmos se prejudicam. Agora, a primeira disputa, a disputa eleitoral, a disputa pela prefeitura, ainda está em aberto. Não é a popularidade digital que decidirá o vencedor, essa é a minha opinião, mas a capacidade de se posicionar como a melhor escolha para gerir a cidade de São Paulo, ou pelo menos como a escolha menos arriscada. Pois é, agora Luiz Felipe Dávila, e o eleitor diante da oferta, o cardápio de candidatos e esse tipo de adoção, essa estratégia que muitos adotam e você utilizar esses vídeos chamativos, esses cortes, frases de efeito, que acabam chamando a atenção. Os candidatos ganham muitos likes, só que daí para conseguir colocar um bom programa de governo na rede social tem uma distância, né? O Mota tem razão. Primeiro, que Pablo Marçal já tinha o maior número de seguidores antes de começar a campanha eleitoral. Ele tem um número expressivo de seguidores. Segundo, que Pablo Marçal fez a coisa correta. Ele criou um sistema de gerar polêmicas para ele ter mais likes em rede social, para ter mais apoio em rede social. E os outros candidatos começaram a disputar este território com ele, no qual ele domina plenamente. Não tem nenhum candidato que vai ganhar de Pablo Marçal nesse UFC de rede social. Nisso aí ele é o número 1. Ele já ganhou a medalha de ouro nessa competição. Então, é um erro os candidatos quererem disputar popularidade no território que o seu adversário domina. O que os outros demais candidatos têm que fazer é discutir propostas, porque é na discussão de proposta que vai atingir o objetivo que Mota acabou de dizer. Você vai se tornar o candidato mais crível e que vai ganhar a confiança do eleitor. E é esta confiança do eleitor que converte em voto. Portanto, está na hora de deixar o circo e discutir um pouco mais de proposta. É lamentável a ausência de debate de propostas para os gigantescos problemas que afligem o paulistano. Você, Cristiano Beraldo, o digital versus a apresentação de propostas, o novo versus a maneira antiga de você discutir as propostas dos candidatos, que a gente precisa considerar em relação a esse momento que a gente está observando, pelo menos aqui em São Paulo, né, Beraldo? Não, São Paulo tem sido uma referência para o Brasil, porque é interessante como esse fenômeno Pablo Marçal tem causado reações, muitas vezes incompreensíveis de alguns políticos. Primeiro, a gente tem hoje um número expressivo, sobretudo no Congresso Nacional, de eleitos, senadores e deputados, que fizeram as suas campanhas com base em rede social. E boa parte deles ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia Ricardo Nunes, de forma declarada. Foi um acordo feito, claramente não é o candidato que mais empolga Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro indicou o vice de Ricardo Nunes
e há esse acordo formal entre o MDB de Ricardo Nunes e o PL de Jair Bolsonaro. E aí, quando você tem um oponente, né, na disputa eleitoral, essas figuras ligadas a Bolsonaro, que tem um grande poder de influência também, elas não estão sabendo lidar com esse fenômeno do Pablo Marçal. Uma dificuldade para você ver alguém atacando, porque Pablo Marçal dá motivo. Pablo Marçal, inclusive, atacou demais, xingou, menosprezou, desqualificou Jair Bolsonaro no passado. E agora ele vai, se você acompanhar as postagens dele, tem algumas postagens que a turma dele lá vai criando os perfis com nomes bolsonaristas, todos por Michele, defendemos Bolsonaro, coisas assim. E aí ele vai fazendo collab e fica parecendo que ele está, na verdade, ele é o candidato de Bolsonaro. E aí o eleitor fica em dúvida. Por quê? Porque hoje ele é o que tem mais habilidade nesse ambiente de rede social. Ele sabe criar essa confusão, ele sabe criar essa imagem. Ele tem uma operação de venda de cursos, né? O governador Tarcísio estava dizendo, né? São Paulo não é uma montanha, fazendo uma referência a essa atividade que ele tem, que você tem que fazer maratona, escalar montanha, porque você pode, porque você é capaz. Aí outro dia morreu um lá que estava tentando escalar a montanha. Então, assim, você vê uma coisa dessa e ficar embasbacado, paralisado, é absurdo, não pode. É um fenômeno, você tem que compreender esse fenômeno e atuar conforme o seu interesse na eleição. Mas eu estou vendo, assim, muita gente supervalorizar um candidato que tem absolutamente zero propostas para São Paulo. Fala as coisas mais absurdas do mundo e nem isso tem respostas à altura. Quer dizer, você vai construir, a prefeitura vai construir o maior prédio do mundo. Desde quando esse assunto da prefeitura? Se a iniciativa privada tiver um projeto desta natureza, que a prefeitura analise os impactos, impacto de trânsito, impacto outros, e avalie se aprova ou não aprova. Dizer que a prefeitura vai criar um aplicativo de transporte para concorrer com o Uber. Quer dizer, que conversa é essa? Já tem isso. Pois é, sabe? Então, assim, e que depois vai vender por bilhões, porque a prefeitura agora vai se tornar um fundo de private equity, vai construir empresas e vai vender por bilhões. Quer dizer, isso é uma sandice, isso é uma viagem. Paulistano tem problemas concretos, buraco na rua, violência, falta de iluminação, não tem creche, não consegue fazer uma consulta médica. Isso é problema da vida real. Então vamos falar da vida real, gente. Não, só esse exemplo que o Beraldo mencionou sobre o prédio mais alto do mundo, é importante lembrar que teve uma decisão recente da Câmara Municipal, a revisão da lei de zoneamento, o prefeito Ricardo Nunes sancionou, existem muitas limitações para você construir um edifício aqui na cidade de São Paulo. Não é somente o desejo de um gestor público. Então, ele precisaria fazer um projeto do executivo e ser aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. É sempre importante destacar isso. Mota, o Beraldo falou nessa confusão, né, que acaba gerando na cabeça do eleitor, do paulistano, quando a gente trata da questão que envolve a cidade de São Paulo. Como o cidadão precisa se atentar a essas sinalizações para não cair num papo e numa situação que, na verdade, não vai se concretizar caso aquele candidato seja eleito, né? O melhor conselho que eu posso dar, Caniato, é esqueça as promessas e olhe o histórico, olhe a vida da pessoa, olhe as coisas que ela fez até chegar aí. A pessoa dificilmente vai fazer algo diferente do que ela já fez a vida inteira. Então, olhando o histórico de vida da pessoa, os empregos que ela teve, os cargos que ela ocupou, os relacionamentos que ela teve, você consegue ter um julgamento bom de quem é aquela pessoa. E aí a pergunta que você tem que responder é: você quer esta pessoa no comando da sua cidade? Olhe o histórico. Esqueça as promessas, esqueça as ideias. Olhe o que a pessoa já fez na sua vida.
Quer fechar você, Dávila, em relação a essa recomendação para as pessoas que acabam apostando muito na rede social, no conteúdo seletivo da rede social? Quais são os pilares que todos devem se atentar? É excelente a recomendação do Mota, porque nós não podemos nos esquecer que o nosso voto é uma procuração que nós damos a alguém para legislar em nosso nome, para tomar as decisões de políticas públicas que vão influenciar, transformar ou criar mais problemas na cidade de São Paulo. O voto não é um contexto de popularidade. O voto é uma procuração que você dá em confiança a alguém que vai representá-lo, seja na Câmara de Vereadores ou seja na Prefeitura de São Paulo. Se você tratar o voto com certa, vamos dizer assim, banalidade, pode acabar elegendo pessoas que não servem aos interesses da população.